Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Tapa na Cara, Desfitinizando Sua Saúde. Eu sou o Ricardo, sou profissional de educação física, especialista em natação e atividades aquáticas e personal trainer. Hoje comigo estão o David, que é profissional de educação física, especialista em corrida de rua e artes marciais, além de personal trainer. Tudo bem, David? Tudo bem, Ricardo? Como vai? Tudo ótimo. E comigo também o Kalil, que também é profissional de educação física, especialista em treinamento funcional, criador do método Improve e personal trainer também. Tudo bem, Kalil? Fala, Ricardo. Fala, David. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Calil, e você? Tranquilo. Tudo ótimo também. Pessoal, a ideia do nosso podcast é mostrar que atividade física e exercício são para todos. Queremos quebrar o paradigma de que é preciso ter um corpo trincado para ser saudável. Vamos nos basear em ciência para discutirmos sobre vários temas e mostrar para vocês como que a atividade física pode levá-los a uma vida mais saudável e longeva. Hoje, nós vamos dar para vocês 5 dicas para quebrar o paradigma da balança. São 4 dicas gerais e uma dica mais voltada para a mulherada, tá bom? Se vocês gostaram do tema, querem sugerir algum outro tema para discussão, ou querem acompanhar um pouquinho mais do nosso trabalho e sobre a Gym House, entrem no nosso Instagram, que é o @GymHouseProject. Sigam-nos por lá e curtam nossas publicações. Pessoal, nossa primeira dica: entenda seu corpo, entenda sua composição corporal. Como seu corpo funciona baseado nesses aspectos? Sim, é importante a gente enfatizar essa primeira dica, porque se não é a mais importante, talvez seja uma das mais importantes. Porque as pessoas elas tendem a se pesar nessas balanças convencionais e elas esquecem que elas não são só gordura, né? Então, nosso corpo ele é composto por diversas estruturas que as pessoas esquecem que existem. E a balança em si, ela faz essa pesagem global, né? Então, é importante a gente discernir e diferenciar o que cada coisa pesa, né? Exatamente. O nosso corpo é composto pela pele, que é o nosso maior órgão, por músculos, por ossos, gordura, também os líquidos. Já visto que 70% do nosso corpo é líquido. Então, a balança acaba te dando uma ideia geral, e não a ideia em partes do que cada estrutura representa. A balança ela vai pesar a sua massa corporal como um todo. E aí a gente tem outros tipos de balança, isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tá, pessoal? Que vai conseguir identificar como que seu corpo está dividido, quanto que pesa sua gordura, quanto que pesa seu músculo e outras partes. E só lembrando, Sim, galera, que para você ter realmente o peso de cada coisa, isso é impossível. Nós teríamos que fazer uma dissecação. Dissecação a gente só faz em cadáver, né? Não sair por aí matando a galera. Não dá, por favor. Não é essa a nossa ideia, tá, pessoal? Embora algumas pessoas a gente até queira, assim, a gente não vai fazer não, mas Não. né, é importante a gente pensar. O pensamento você pode ter, mas não passa para ação, tá bom? É verdade, Seria ação pela nunca. ciência? É verdade, a gente não pode fazer esse tipo de coisa, tá? Mas que dá vontade de algumas pessoas, dá. É melhor Pessoal, não comentar. Pessoal, segunda dica para vocês. Sua rotina conta e muito. Momento de se pesar. A gente vai explicar um pouquinho por que é importante esse momento certo. E, pessoal, evitem se pesar todos os dias. É, isso mesmo. É muito comum você ver, né? As pessoas, é um padrão comum da sociedade, na verdade. Elas fazem aquela dieta, restrição alimentar super agressiva durante a semana, porque quer ficar bem para alguma festa, quer vestir alguma roupa específica, e aí chega no final de semana, mergulha na jaca, né? Não enfia nem um pé. Tem gente que mergulha de cabeça na jaca e sai nadando, né? E aí chega na segunda-feira, lindo e linda da vida, quer se pesar.
né, para ver se teve algum resultado do final da semana anterior. Só que, não, né? Porque você bebeu no final de semana, você reteu líquido, você comeu muita besteira, muito sal, muita gordura. E a balança, ela é muito variável nesse sentido, né? E é engraçado, né? A pessoa faz aquela dieta assim a semana inteira. Detalhe, muitas vezes não se pesa. Tem aqueles que se pesam, mas muitas vezes não se pesa. Aí quando ela tá lá toda cagada na jaca, né? Que ela simplesmente fala assim, eu já fiz a semana inteira, tudo legal, então agora eu vou curtir. Principalmente o álcool, né? Mas fazer o quê? E aí É, chega na segunda-feira de manhã, a pessoa acabou de acordar. Primeira providência dela. A balança. Eu preciso saber quanto eu engordei. Oi? exatamente. Viu isso? Exato. Queria deixar bem claro, pessoal. A gente não tá falando que não é pra você sair, comer uma pizza, tomar uma cerveja. Aliás, eu sou totalmente a Ixi. favor da pizza e da cerveja, né? Tá vendo? Mas então, A gente tá a ciente ideia disso, não é Ricardo. Pode cortar ficar tudo isso sossegado. a ideia é mostrar ao pessoal que não é pra você cortar tudo isso, mas sim não ficar preso ao número da balança da segunda-feira depois de você jacar no fim de semana. Vai dar variação. Da mesma forma Sim. que se você se pesar em jejum e se você for se pesar no fim da tarde, vai dar variação também. E não só isso, né? A Entendeu? gente fala de rotina, a gente bateu na primeira tecla que é da alimentação, que talvez seja mais comum, mas a Sim, gente tem que ressaltar o lance da seguinte maneira, né? Se você dorme pouco, teu peso vai ter influência na balança, né? Porque dormir pouco vai ter mais retenção de líquido, você vai ter uma desregulação dos teus hormônios, você vai ficar mais inchado, você vai comer pior, né? Com a falta de sono. Então, não é só alimentação, né? Tua rotina em si influencia muito na pesagem, né? Eu acho que a gente tem que ressaltar esse ponto também, porque tem muita gente que dorme mal pra caramba e tá achando que tá arrasando, né? exatamente. Sobre essa questão do dormir mal, alteração de hormônio, mulher então sofre pra caramba com isso, né? Sim, pra caramba. Sim. E aí elas ficam É, surtadinhas na balança, surtadinha no consultório do nutricionista e mais surtada ainda na presença do personal. Sim. exatamente. É, Agora, porque pegando o gancho do que o David falou, já ia emendar para a mulherada a terceira dica aqui, ó. Falar um pouquinho dos hormônios, do ciclo menstrual e do inchaço. Um pouquinho do que acontece nesse período. Não, exatamente. A mulher ela sofre muito nesse contexto, né? Porque, primeiramente, ela já tem uma variação hormonal gigantesca, tá? Muito maior do que o homem. E essa variação, ela está extremamente relacionada ao ciclo menstrual dessas mulheres. Então, é muito comum você ver mulheres que têm muito inchaço no período pré-menstrual e no período menstrual. Então, você tem uma retenção maior de líquidos já associada à alimentação que você tem nesse período também, que normalmente a tendência é você abusar um pouco mais. Então, isso influencia muito, principalmente nessas balanças básicas que a gente tem hoje em dia, né? Nessas que vendem em farmácia convencional. E lembrando que o ciclo menstrual na mulher, ele é um preparatório, né? Ele é um antecedente à procriação. Então, o corpo dela Sim, tende a reagir mesmo. Existem alguns hormônios que aumentam, outros diminuem. Não vou entrar nesse detalhe muito específico, porque senão nós vamos ficar aqui horas falando sobre isso. Mas se quiser saber mais, pode sugerir ou pode conversar até com o seu próprio médico. E quando ela tem sim. essas alterações, geralmente ela tende a reter mais líquido, né? Então ela tem aquele inchaço Sim, então. da barriga aqui embaixo, na parte mais inferior, e aí ela se sente assim, perdida e surta, né? Um erro que as mulheres cometem com uma certa frequência é o uso de diurético nesse período pré-menstrual e menstrual, né? Porque a gente sabe que aumenta o acúmulo de líquidos, só que esse líquido, após esse período, vai ser eliminado pelo próprio corpo. Então você não precisa tomar esse diurético para eliminá-lo, sendo que isso vai ser eliminado de forma natural mais para frente. Sim, exatamente.
Né? É engraçado realmente isso. Engraçado não, né? Sacanagem falar que é engraçado, mas essas variações hormonais, elas influenciam muito nesse lance de pesagem. Porque não só no próprio número na balança, mas também na própria produção de outros hormônios, né? Não só os que estão relacionados ao ciclo menstrual, propriamente dito. Então, tem muita mulher que sofre com insônia durante esse período, tem muita mulher que sofre com outros tipos de situação que geram, por exemplo, um aumento de cortisol, né? O cortisol é o hormônio do estresse, e a gente sabe que sim, quanto mais estressado você fica, maior a produção de cortisol e maior acúmulo de líquidos para você poder lidar com este cortisol no seu sistema. Então também tem esse lance, né? O estresse que a mulher tem nesse período, né, que ela passa por esse período, também influencia nesse processo. Então, sim, a ideia é você se pesar longe desse período, ou então você se pesa num aparelho realmente próprio para isso, né? Que vai ser o Ricardo vai passar a nossa quarta dica para vocês. Agora, como o Calil falou, nossa próxima dica é: se pese numa balança de bioimpedância. A gente vai explicar um pouquinho da importância da balança de bioimpedância na busca de um resultado mais fidedigno. Vamos lá. A balança de bioimpedância ela é diferente da balança normal pelo seguinte: ela vai tentar dividir esse peso, né, aproximadamente equivalente aos componentes que ela vai analisar. Por exemplo, gordura, algumas têm uma indicação dos líquidos, outras têm indicação da massa corporal. Então ela segmenta melhor esse peso total, tá? Para você entender a composição de um modo geral. Não fica aquela coisa da balança normal, aquela balancinha que todo mundo adora ter em casa, no banheiro, aquela balança nojenta, sabe? Aquela balancinha tosca. E aí sobe naquela desgrama, olha assim, nossa, 62 quilos, meu Deus! Que voz é essa, velho? Pelo amor de Deus! A gente tenta fazer uma imitação assim daquela mais surtadinha, só que a surtada leve, né? A bioimpedância, ela realmente é milhares de vezes melhor, né? Então, só para entender mais ou menos como é que funciona. A bioimpedância, ela vai fazer normalmente você tem 2 pontos de contato com ela, né? Seus pés e suas mãos. Porque ela forma uma cadeia elétrica pelo teu corpo. Então, ela manda esse sinal elétrico e como a densidade de cada coisa é diferente, então o que eu quero dizer com isso? Músculo, ele é mais denso que gordura. Líquido, ela tem uma pesagem diferente, ela tem uma densidade diferente de músculos e gordura. Então, a bioimpedância, por essa corrente elétrica que passa, ela consegue mensurar melhor o que você tem no teu corpo. Então, acontece muito de você ver, por exemplo, pessoas que pesam na balança normal, convencional, né? 60, 70, 80 quilos, e você vai ver que nessa pesagem é 50% músculo, vamos supor, né? Então, é uma pessoa que tem uma composição muscular muito forte, uma pessoa muito pesada, mas porque ela tem massa muscular lá dentro, né? E ela tem baixíssima gordura. Então é muito comum a gente ver isso e também o oposto, né? Quem nunca teve nós três, por exemplo, eu já tive aluno magro que subiu na balança e tinha quase 40% de gordura. E ele era esteticamente magro, Sim, né? Isso acontece. Então você vê que é muita referência, é muita variável que pode acontecer dentro de uma pesagem. Assim, a pessoa com baixa musculatura, baixo percentual de músculo, acontece bastante. Sim. Isso que você acabou de falar. Um exemplo prático, assim, no dia a dia, basta se observar aqueles maratonistas, não os mais atuais, mas os mais antigos. Você chega perto deles, visualmente, eles parecem magrinhos, né, super saudáveis. Porém, eles não são. Se você fizer uma bioimpedância neles, muitos deles têm um percentual de gordura bem mais alto do que uma pessoa que você olha e você fala assim, nossa, tá com os pneuzinhos, né? Sim, aí é pelo próprio esporte em si, né? Nesse estágio esportivo que eles têm. São características do esporte, mas é uma forma de você ilustrar. Perfeito. Exatamente. Não, é realmente isso, né? É muito comum isso acontecer. E aí, como, né? Se você vai fazer algum tipo de avaliação física, né? Por exemplo, uma academia,
procura realmente uma academia que tenha uma balança de bioimpedância, ou então algum consultório de nutricionista que tenha bioimpedância, ou um médico que tenha bioimpedância. Tá? Existem modelos hoje em dia no mercado que eles não são caros, obviamente, eles são menos precisos, né, que a balança de bioimpedância oficial, realmente, mas eles te dão uma precisão muito maior que essas balanças convencionais que você vê aí nas farmácias, né? Então, realmente, procure um lugar que tenha uma bioimpedância para você ser avaliado de maneira correta, né? Também tem essa. E a dica da balança da bioimpedância é apenas uma forma, né? Uma ferramenta, porque Sim, exatamente. ela não é totalmente fidedigna, mas ela é um método barato e acessível a muitas pessoas. Não tem... E é o que se aproxima da realidade, né? Tem também a balança hidrostática, não tem, para ser humano? Ou eu tô falando muita besteira? Ela Ou tem... algo hídrica, não é? Tem, mas aí é um processo muito caro, né? Poucas pessoas vão ter acesso esse aí. aí é caríssimo. Como Mas o Dexa o também. mais assertivo, né? Como qual? Sim. O Dexa é o mais próximo da primeira dica que eu dei lá pra gente não fazer com o coleguinha. Embora alguns mereçam, cara, entendi. Fica a dica. E o ideal, pessoal, depois de que sempre apresenta o resultado dessa bioimpedância, o seu professor de educação física, que monta seu treino, o seu personal, que ele vai dar uma analisada nesses dados e vai direcionar seu treino da melhor forma possível para os seus objetivos. Perfeito. Essa é a função realmente do personal, né? Ele pegar todos os dados possíveis que você possa produzir para ele e mirar no que realmente você precisa, né? Então, às vezes pegando esse caso, por exemplo, a pessoa quer emagrecer, né? Vou me estender um pouquinho e falar sobre um caso. A pessoa quer emagrecer. Aí você vê os dados na balança, você acha que ela realmente precisa emagrecer, mas não. Às vezes a pessoa quer emagrecer, mas ela, na verdade, falta músculo para ela. Então você faz um treino mais hipertrófico, né, que é aumentar o volume de massa muscular para aquela pessoa, e aí esteticamente ela fica bem. E aí ela se sente bem com aquilo, né? Então acontece muito disso. Você faz essa troca de composição para a pessoa e ela já está satisfeita com o resultado. Não necessariamente ele emagreceu, né? Exatamente. Sim, e vamos ser bem honestos, né, gente? Quer emagrecer, ok, mas não vamos pirar na batatinha. E balança é a ferramenta que a pessoa mais pira na batatinha. Ela simplesmente olha aquele número assim complexo e fala: ai meu Deus, não estou alcançando meu objetivo. Agora aproveitando o gancho do que o David falou, eu vou dar a última dica para vocês, pessoal. Balança, que nem o David falou, é uma ferramenta, não é o resultado. Não se prenda ao número da balança somente, como a gente disse no começo. A balança pesa seu corpo como um todo, não destrincha ele. Então isso não mostra a verdadeira realidade da condição do seu corpo. E aquela balancinha ali, né, vamos ser bem honestos, ela só serve para uma coisa: pesar carne. Sim. Perfeito. É melhor a tua balancinha lá de pesar comida, lá que você pesa aquelas pessoas que fazem dietas restritivas para atletas, sabe? Aquelas coisas. Pegar aquela balancinha ali e pesar a carninha ali. É melhor. É mesmo? Porque foi o exemplo que eu dei na última vez, né? Não necessariamente a balança ela vai trazer a realidade da pessoa. E existem casos onde a pessoa pode realmente emagrecer e manter o peso na balança, né? Nessa balança convencional. Então, para entender assim mais ou menos, a composição corporal se divide gordura e massa magra, né? Principalmente. Então a pessoa perde gordura, mas ganha massa magra e o peso continua o mesmo, né? Ou vice-versa, a pessoa pode engordar e manter o mesmo peso, né? Por isso que é importante a composição em si, não o peso total. Sim, e não nessa parte só de manter o peso. Da mesma forma, você pode emagrecer aumentando o seu peso e engordar baixando o seu peso também. Tudo vai depender da sua composição corporal, de como você vai gerenciar isso. Percentual de gordura, percentual de músculo, no geral, Sim, né? E nesse sentido a sua rotina vai contar bastante, né? Você tem que também se ajudar. Não adianta você chegar para o nutricionista, para um professor, e dizer: eu quero emagrecer, e tá, se vira aí. Faz a sua mágica de pó de pirim-pim-pim e se vira, porque eu não vou fazer minha parte. Não é bem assim, né?
Exatamente. Tem um trabalho conjunto. Sim. Não, e foi como a Cinderela falou. Tem o trabalho conjunto do personal com o próprio aluno, entendeu? Cinderela tinha personal, eu não sabia. Será que a Bela Adormecida também? Mal, mas ela mais dormia. Não era sapato de cristal? A Cinderela não era sapato de cristal em vez de... Sei Mas lá, o pé mano. dela Ele tinha- falou, pode pirim-pim aí. Então, mas a Cinderela tinha o pé, tinha que caber no sapato de cristal, né? Já pensou o pé inchado não caber? Pois é, verdade, tem razão. Aí É tá uma, exatamente isso, Ela né, não podia ter gente? tomado uma cerveja no dia aí tá anterior. já uma dúvida era. pra Disney responder, hein? Então, na verdade, ela não foi maçã envenenada, né? Foi como alcoólico. Jesus amado, vocês estão acabando com os contos. Não, eu acho. O não Calil sei aí quando é, não. começou. Eu acho que realmente é importante a gente ressaltar esse ponto. E, na verdade, esse lance do perder peso e emagrecer é um tema que a gente pode falar dele só dele, né? Porque tem muita gente que perde peso e não emagrece, né? Que é bastante Exatamente. diferente as duas Exatamente. coisas. É totalmente diferente uma coisa da outra. São fatores que a gente pode discutir num próximo podcast. Totalmente. Temos bastante discussão sobre Sim, E aí, sem depois- dúvida nenhuma. E aí, depois disso, você quer perder peso ou quer emagrecer? Ah, eu quero emagrecer, velho. Tô Exatamente. precisando dar uma emagrecidinha. A quarentena tá acabando comigo. Depois, Eu precisava emagrecer um pouquinho também. É por isso que Principalmente pós-quarentena, é por isso que eu parei de me pesar, entendeu? Ah, tá. Entendi. Vou fingir que acredito, viu? Pessoal, mais alguma consideração que vocês queiram deixar pro pessoal? Não, pra mim tá só- de boa, cara. A gente já fez. Só pedir desculpas pelas piadas aí, mas se a gente não rir da situação, a coisa fica muito mais pesada e séria, né? Ah, sem dúvida. Exato. Sem dúvida nenhuma. Não, para mim foi o que o David falou. A gente tenta trazer alguns temas mais complicados de uma maneira um pouquinho mais leve, até para poder deixar tudo mais fácil, né, nesses dias. Então, acho que é isso. E realmente, cara, desencana de balança, tá? Ela é uma ferramenta, ela não vai te trazer o resultado real daquilo. E se for para se pesar, se pesa aí uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 20 dias, porque realmente leva tempo para o seu corpo se estruturar e se arrumar para o que realmente ele tá melhorando, né? Acho que isso vale a pena a gente ressaltar também. E fica uma dica aí pra mulherada que melhor do que a balança para elas acompanharem o resultado delas, são as próprias roupas delas. Exatamente. Perfeito, perfeito. Aquela calça, aquele vestido lindo que ela saiu com o namorado e não cabe mais, de repente ele começa a entrar. E aí? Sim. Aí E vai não na necessariamente balança, seu peso diminuiu, Fala né? uma coisa pros e aí meus vai lá na alunos. balança e se frustra. Eu falo uma coisa pros meus alunos. Oi, desculpa, David. Pode... E aí ela vai lá na balança e se frustra, quando na verdade o vestido entrou, nem entrava mais, nem fechava. Sim. É o que eu costumo falar, pessoal. Calça jeans nunca mente, né? Calça jeans e calça É social. verdade. Boa. Às vezes você tá lá com o mesmo peso de antes e aquela calça jeans entrou de uma forma tão mais fácil, né? Exatamente. Perfeito. E aí você vê que você conseguiu perder medida mantendo o mesmo peso. Eu costumo perguntar muito meus alunos também aqui, né, no espaço, se eles querem perder peso ou perder medida, né? Cara, quase 90% das pessoas falam, não, eu quero perder medida, faz sentido o que você está falando, porque o peso ele é relativo, entendeu? Ele não tem como você ter uma certeza daquilo. Então, eu acho importante a gente ressaltar bastante essas variações. E aí eu acho interessante o pessoal sempre conversem com o seu nutricionista, com o seu médico e com o seu profissional de educação física para fazer esse trabalho em conjunto, que aí fica mais fácil de atingir seus objetivos. Então, pessoal, agradeço a participação de vocês no Espero podcast. que a gente tenha sido claro e explicado para vocês realmente por que vocês devem quebrar esse paradigma, né? Para não ficar tão preso a uma estrutura que realmente não vai te trazer uma realidade daquilo que você está vivendo hoje em dia, né? Mais claro que isso, só de secando. É verdade. Pessoal, agradeço a agradeço. participação de vocês no podcast. Acho que foi muito esclarecedor para os ouvintes
da forma que a gente falou. Acho que a gente ajudou bastante a quebrar esse paradigma da balança, a entender um pouquinho melhor vários aspectos. Eu agradeço muito a participação Muito obrigado, de vocês. Ricardo. Valeu, Ricardo. Valeu, David. Tamo junto aí. Eu que agradeço a participação. Valeu, pessoal. Pessoal, sigam a gente no Instagram, @GenHouseProject. Curtam nossas publicações e não se esqueçam, passem lá, deixem os seus temas que vocês querem para nossas próximas discussões, tá bom? Muito obrigado, Abraço, pessoal. tchau. Valeu, tchau, tchau e até a próxima. Até a próxima.